Em meio às dores e mágoas de toda uma vida, culpa, ressentimento, sofrimento, causado ao longo de muitos anos e que são exacerbados por relacionamentos narcisistas, além do desconhecimento da codependência afetiva e emocional, você não percebe que criou, ao longo de sua vida, um excesso de culpa, de responsabilidade pela felicidade das outras pessoas, além de um excesso de expectativas e cobranças que você tem consigo mesmo na busca de ser nutrido, amado e reconhecido afetivamente por algo ou alguém, principalmente após se encontrar com um narcisista, que irá detectar essa sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, a sua sede por amor, por fazer mais, ainda que inconscientemente o narcisista perceba tudo isso em você. E não terá pena em lhe emaranhar numa espiral de culpa, vergonha, insuficiência, não importa o quanto você faça, não importa o quanto você doe, o quanto você tolere. Você nunca se sentirá tão vazio, tão abalado, como no momento em que você se encontrar com um narcisista, apesar de todas as dores e sofrimentos que você suportou no passado. Se antes já existia dor, vazio, traumas, bloqueios, vergonhas internas que você não é muito consciente, após um relacionamento narcisista ou vários encontros com narcisistas ao longo da vida, que irão testar todos os seus limites emocionais e você chegará até o limite das suas próprias forças nas tentativas de ser amado por essa pessoa, você não terá noção após esse relacionamento, esse convívio tóxico de quem você é, nem para onde você vai. As mágoas do seu passado virão à tona e irão aumentar a cada dia mais. A sua busca pelo amor tão frustrada, o auto-ódio, o ressentimento, o desejo de vingança crescerão a cada dia. Você não é consciente e às vezes tenta sorrir para as pessoas para enganar e fingir que está tudo bem. Você nem percebe o tremendo peso que está carregando nas suas costas, de dor, de culpa, dentro de si mesmo, um peso que não lhe pertence. Você nem ao menos entende como chegou a esse ponto ou como ficou assim. Você acha que a culpa são das outras pessoas, porque ainda antes disso você conseguia sentir um pouco de alegria. Mas após um relacionamento narcisista ou diversos encontros com narcisistas, você só sente dor, um buraco e um vazio na alma e não sabe por que está assim. Você até sente que se permitiu ir um pouco longe demais nessa situação, mas você já não quer mais se sentir culpado porque o peso da culpa que você carrega já é muito grande. Você também tem vergonha de contar para as pessoas até que ponto você chegou e se sente culpado também pela própria ingenuidade. Como eu não percebi isso antes? Por que eu acreditei que ele ou ela iria mudar? Em meio a esse processo doloroso, você não percebe que deve se perdoar. Após todo esse sofrimento, para alcançar uma cura, para alcançar uma grande mudança, você deve praticar a autocompaixão. Ao viver em tantos relacionamentos tóxicos e fazer tanto pelas pessoas, você não consegue perceber que carrega dores que são projeções das outras pessoas porque você se impõe uma responsabilidade em trazer a felicidade para as outras pessoas, em ser alguém perfeito para elas. Você quer esse amor, essa aceitação e não percebe que ao longo de muitos anos foi carregando dentro de si essa necessidade jamais atendida. Um bloco de ressentimento, raiva se formou em você e você sequer percebe o quanto vai se tornando duro, rígido e exigente consigo mesmo e também esperando demais da vida, quando na realidade, ao treinar um simples olhar dentro de si mesmo, você conseguirá encontrar a chave que você tanto procura, a chave do auto-perdão. Se perdoar não é fácil, porque se perdoar exige reconhecer que fomos duros conosco, que fomos
bondosos e tolerantes com as outras pessoas, mas que esquecemos das nossas necessidades e só lembramos de fazer ou de sermos vistos pelas pessoas como pessoas bondosas, não importa o buraco e o vazio eu tenha causado na minha alma, eu fui a milhas e milhas para agradar as outras pessoas e me esqueci da minha existência. Você não consegue perceber o alto nível de exigência que tem consigo mesmo, nem o excesso de expectativas que você cria em relação às outras pessoas, porque já que você exige tanto de si mesmo, os outros também devem ser como você. Você não consegue compreender quando cruza com um narcisista e não entende como um narcisista não pode agir de forma correta como você age, da forma correta, decente como você deseja e espera. Os pensamentos negativos vão nascendo dessa raiva de ter que confrontar com algo que parece irreal, um comportamento tão disfuncional e uma espera por uma mudança, por uma transformação que venha do outro, surge dentro de você. Esse perdão, eu preciso ouvir dessa pessoa, eu preciso que essa pessoa me peça perdão. Ela deve mudar, ela deve me dar isso. Mas como já sabemos, narcisistas não têm a capacidade de pedir perdão ou reconhecer o mal que praticaram ou fizeram na vida de outras pessoas. É você que deve estar atento diante deles, na presença deles, para não carregar a culpa e a vergonha que o narcisista sente dentro de si mesmo e que quer deixar toda dentro de você, projetando em você as próprias inadequações. O grande problema é que na sua codependência você abraça a vergonha e a culpa do narcisista, já que desde a infância você está acostumado a isso, a se sacrificar pelas pessoas, a exigir muito de si mesmo, a se adaptar ao ambiente para jamais ser visto como alguém que causa mal aos outros. Mas o encontro com um narcisista romperá toda a sua ideia de ser perfeito, de ser bonzinho, de se auto-sacrificar, algo que você não percebe que carrega ou carregou dentro de si ao longo de toda a sua vida. Um relacionamento narcisista te machuca mais do que tudo, porque ao estar diante dessa pessoa você terá que se lembrar sempre de que não é perfeito, de que não pode ser perfeito, que aquilo que você faz jamais é o suficiente, que o mundo também não é perfeito e que a bondade e o autossacrifício nem sempre será recíproca na vida. E isso rompe com todos os seus sonhos, idealizações românticas criadas ao longo da vida e a sua espera pelo relacionamento perfeito e igualitário que não é possível num convívio narcisista que somente irá explorar as suas lacunas e esse desconhecimento das suas próprias emoções. Você descobrirá através de um relacionamento narcisista que o único jeito de encontrar a verdadeira felicidade que você buscou ao longo de toda a sua vida, no seio da sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento anterior, seja em qual for a situação, é amar a quem somos, sem termos de nos esforçar para agradar as pessoas além das nossas medidas. No momento em que abraçamos as nossas imperfeições e entendemos os nossos defeitos, as imperfeições que carregamos na nossa personalidade, algo que você acaba tendo medo e que o narcisista tanto usa contra você e usa também para lhe destruir e usa também para projetar em você tudo aquilo que não gosta em si. Um narcisista fala para você constantemente: o seu amor não basta para mim, esse seu sacrifício não serve, faça mais, eu quero mais. E nesse momento você vai descobrindo que não importa o quanto você tolere, o quanto você aguente, você não é perfeito. E ao estar diante de um narcisista, será assim que você irá se sentir. Você irá confrontar-se com essa alta exigência que você carrega dentro de si ao abraçar a sua imperfeição, ao aceitar-se como você é, ao compreender de que você não precisa se esforçar milhas e milhas por nada nem por ninguém. A sua simples presença já é prazerosa, já é agradável. Aquilo que você faz em justa medida já é o suficiente para as pessoas. Ao entender que você não é uma máquina de perfeição, você irá compreender todo esse relacionamento e a raiz da sua dor e culpa. Ao se libertar desse desejo de ser perfeito e de se adequar nas necessidades de um narcisista, ou de receber esse amor do narcisista, ou estar à altura de algo que você sequer pode estar à altura,
das exigências e expectativas irreais do narcisista que captou essa sua necessidade de ser amado, de fazer, de querer obter algo dessa pessoa. No momento em que você compreende e solta tudo isso, você se sente livre desse jogo que o narcisista criou para você. Você pensa e criou ao longo de sua vida que ser bonzinho e fazer tudo pelas pessoas é o suposto caminho da felicidade, mas um relacionamento narcisista derrubará essa crença por completo. E você terá que confrontar as suas feridas e fraquezas emocionais, sem véus e sem ilusões, e isso machuca bastante. A sua sede de ser amado, aceito e reconhecido pelas pessoas é a raiz da sua codependência afetiva e emocional, o que te torna suscetível à manipulação e a pessoas que vão detectar o seu comportamento sempre apto e disposto a se sacrificar e a fazer as coisas além da medida que você deveria impor para si mesmo. Até onde que você deve ir, até onde é o limite certo e até onde você vai, a ponto de que você não irá se machucar em meio ao processo de tentar ajudar ou de fazer algo pelo outro. Se você não se enxerga, se você não se vê, você não terá limites nessa sua sede e necessidade de ser amado pelas pessoas. Muitos querem seguir adiante após um relacionamento narcisista, mas não conseguem porque antes de seguir adiante é necessário fazer as pazes consigo mesmo. Estar em paz consigo mesmo é a única coisa que permite você abandonar o narcisista de vez, não só dentro do mesmo espaço, mas também internamente, onde os fantasmas e as lembranças ruins que foram deixadas não vão mais lhe controlar. Perdoar a si mesmo exige empatia e autocompaixão. Ser bom e tolerante consigo mesmo é necessário antes de tentar ser bom e tolerante com as pessoas que não têm limites no trato abusivo com o próximo, pessoas que cruzam os limites saudáveis da boa convivência e respeito para com as pessoas, principalmente se você é codependente e não consegue perceber isso até mesmo dentro de um relacionamento amoroso, são pessoas que vão sempre criar a armadilha da culpa. E se você cair no jogo dessas pessoas, será levado na disfunção delas, sentirá ódio de si mesmo, ressentimento, culpa e raiva. Ao se libertar desses sentimentos, ao abraçar as suas imperfeições, ao compreender os seus direitos, que você não é como as outras pessoas e que você não tem a obrigação de se encaixar nos moldes de nada nem ninguém, você vai perceber o grande poder que existe nas suas mãos, de poder ser a si mesmo, poder gostar de si mesmo independentemente dos esforços e dos sacrifícios ou dos reconhecimentos. Perdoar a si mesmo pelas coisas que você não compreendia antes desse relacionamento narcisista, mas que hoje você entende, que você não deve se sentir culpado por aquilo que você não sabia, por aquilo que você não percebeu, por que não te avisaram, por que você se deixou levar. No momento em que você compreender e tomar a consciência de que a perfeição é algo impossível de se alcançar, de que ninguém nasceu para ser perfeito nesse mundo e que não tem como um ser humano saber todas as coisas da vida. Não adianta você querer saber tudo sobre narcisismo e achar que isso vai lhe proteger. Nós estamos nesse mundo para um aprendizado que acontece de forma livre, leve e natural. E esse aprendizado vem principalmente através das nossas experiências de vida. Perdoar a si mesmo é uma escolha, não uma obrigação. E se escolher por isso não quer dizer que você é um fraco ou que você aceita tudo aquilo de ruim que aconteceu como algo certo, desejável e correto. Não é isso. Mas isso significa uma grande grandeza de espírito, a sua enorme capacidade de seguir adiante, sabendo que não tinha ou não tem como mudar algo que já aconteceu, e que durante essa experiência do passado você não tinha a experiência e conhecimento de vida que tem hoje, que lhe permite maior conhecimento de si mesmo, dos seus limites, das outras pessoas e também da sua história de vida. Nós não controlamos as situações, essa é uma ilusão da nossa cabeça. Por isso que narcisistas são tão tóxicos e perigosos, eles tentam controlar tudo. Por mais que nós tenhamos esse desejo de controlar a vida, as circunstâncias para evitar frustração e decepção como na codependência, para evitar sofrimento ou a exposição do que somos diante das pessoas, isso é impossível. Faz parte da nossa vida, da nossa jornada, do nosso amadurecimento, que é uma jornada desconhecida, as situações difíceis que iremos passar,
é necessário muita humildade de espírito para aceitar e compreender esse processo ao longo da vida. Perdoar a si mesmo te permite deixar ir as emoções de dor, de culpa, de sofrimento por tudo que deu errado na sua vida e que não saiu como esperado ou como você imaginou na sua mente. Ao fazer isso, você se libertará do ressentimento, da carga de culpa, da raiva que você carrega desde a sua infância, das pessoas que erraram com você e das projeções e das palavras inadequadas, erradas, que não eram verdade, que falaram ao seu respeito e que você erroneamente absorveu. Você se sentirá livre, sem medo das suas imperfeições, sem medo de alguém lhe apontar o dedo. Você não terá mais medo de ser quem você é, de errar, de sorrir ou de acontecer algum evento inesperado em alguma situação ou circunstância natural da vida. Você aprenderá a gostar de si mesmo, independentemente do seu passado doloroso, do que lhe aconteceu ou do que lhe fizeram. Ao se perdoar, a praticar a autocompaixão, você deixará de ser tão duro consigo mesmo. Entenderá a importância da autocompaixão, porque não adianta ser bom com todos, com as outras pessoas, tentar amar todo mundo, tentar salvar, corrigir, ser perfeito, eficiente 24 horas por dia e tentar encontrar nessas pessoas as soluções, a cura para os nossos problemas, encontrar através delas o reconhecimento ou o motor da vida que precisamos para sobreviver. Somente no momento em que você abraçar aquilo que você realmente é e não sentir vergonha dos seus defeitos, das suas qualidades, você se sentirá verdadeiramente livre e em paz consigo mesmo, buscando se conhecer acima de tudo. Não se esqueça que o único relacionamento que irá durar uma vida inteira é aquele que você tem e criou consigo mesmo. Portanto, se perdoe. Não seja tão duro consigo mesmo, nem com a vida, nem com as pessoas que não estão à altura daquilo que você espera delas, daquilo que você supõe que elas têm entendimento ou a capacidade de fazer, porque nem todos os seres humanos são iguais ou estão na mesma frequência de pensamento, de atitude, de comportamento. Ao compreender tudo isso, você aprenderá a exercitar a real empatia e encontrará essa empatia dentro de você, algo que habita dentro de você, compreendendo a importância da autocompaixão, tirando um peso enorme que você carregou de forma errada ao longo de toda a sua vida. Portanto, perdoe a si mesmo ou comece a praticar esse exercício do auto-perdão. Você verá uma grande diferença dentro de si mesmo, em relação às suas experiências e compreenderá a vida de uma forma muito mais saudável e profunda.